Olá pessoal, vamos aprender aqui sobre a avaliação do nível neurológico de um paciente sob efeitos de sedação, avaliando pela escala de Haas. Mas a escala de Haas, particularmente, ela avalia tanto o grau de sedação quanto o grau de agitação. Utilizamos a pontuação, conforme podemos ver aqui nessa tabela, tanto para o positivo, que é o grau de agitação, quanto para o negativo, que é o grau de sedação. Certo? A pontuação 0, que é o ponto de partida aqui dessa escala, dessa tabela, utilizamos para o paciente alerta e calmo, ou seja, aquele paciente que ele vai estar com movimentos e abertura ocular espontânea, ele vai estar acordado mesmo sob efeito de sedação. Isso condiz que ou o efeito da sedação não está totalmente eficaz, o paciente não está sedado, ou ele está se recuperando de um desmame de sedação. O paciente vai estar com Haas 0. Agora, se o paciente apresenta-se inquieto, ou seja, intranquilo, ansioso, nós vamos calcular com Haas 1 positivo. Porém, diferente dos outros graus de agitação, ele vai estar com a agitação um pouco mais contida, sem movimentos vigorosos ou agressivos, apresentando apenas essa inquietação, essa ansiedade causada pela sedação, tá certo? O basal dele é de uma pessoa calma, porém ele vai estar se apresentando um pouco inquieto devido à sedação. Agora, o paciente que encontra-se agitado, com movimentos despropositados frequentes e briga com o ventilador mecânico, vamos calcular uma pontuação 2. O que são esses movimentos despropositados frequentes? São movimentos um pouco de agitação um pouco mais vigorosos, porém de forma mais frequente, mas não apresentando agressividade, nem física nem verbal. Apenas os movimentos dele vão estar mais exacerbados. Agora, quando o paciente está muito agitado, já apresentando alguma conduta agressiva, já podendo mesmo que sem intenção violentar alguém, agredir alguém, começar a puxar ou remover tubos e catéteres, por exemplo, aquele paciente que já começa a puxar a sonda nasogástrica, a sonda nasentérica, já começa a puxar os acessos, dreno, ou até os próprios equipos, enfim. Um paciente que nós necessitamos que ele esteja contido. É necessária a contenção nesse paciente aqui. Vamos pontuá-lo com 3 positivo. Agora, aquele paciente que já se apresenta combativo, de forma que ele já está violento e apresentando risco para a equipe, ou seja, ele já está chutando, mordendo, batendo, enfim, que ele já possa mesmo violentar a equipe, vamos calcular com mais 4. Esse é o
maior grau de agitação pela escala de Haas que o paciente pode apresentar. Agora, passando para o âmbito negativo, que é o âmbito dos pacientes sedados. O paciente vai apresentar -1 quando ele estiver sonolento. Ele está basicamente da mesma forma que o paciente alerta e calmo, porém ele vai estar com um grau de sonolência maior, ele vai estar mais adormecido, vai dormir na maior parte do dia, porém ele é facilmente despertável. Atentem para isso. Ele está de certa forma sonolento por causa da sedação, mas é facilmente despertável. Porém, ele mantém contato. Ele é facilmente despertável e mantém um contato com o examinador. Quem estiver examinando lá, você profissional de saúde que estiver examinando aquele paciente, ele vai manter um contato visual por mais de 10 segundos. Ele vai olhar para você por mais de 10 segundos, por um tempo mais prolongado. Agora, em um nível um pouco mais rebaixado de consciência, com a sedação leve, que vamos pontuar -2, ele vai ter um despertar precoce ao estímulo verbal, como o mesmo paciente que pontuamos -1, porém, ele vai manter o contato com o examinador, um contato visual, por menos de 10 segundos. Ele acorda da mesma forma que o paciente que pontuamos com -1, porém, ele vai manter um contato visual por menos tempo. Já o paciente em sedação moderada, que vamos pontuar -3, vai ter movimentos e abertura ocular ao estímulo verbal. E veja, ele não vai acordar, não vai despertar como no -1 e no -2, mas ele vai apresentar abertura ocular e alguns movimentos dos membros superiores ou inferiores quando apresentado a um estímulo verbal. Mas mesmo acordando, mesmo apresentando abertura ocular, ele não vai ter contato com o examinador. Já o paciente em sedação intensa, que vamos pontuar com -4, ele não vai despertar ao estímulo verbal. Você vai chamar, o examinador vai chamar, mas ele não vai acordar. Mas ele apresenta alguns movimentos dos membros superiores ou inferiores, ou até movimento de cabeça, ou abertura ocular ao toque, ao estímulo físico ou ao estímulo de pressão. Ele vai apresentar um pouco de movimento ou até uma abertura ocular bem ele vai apresentar alguns movimentos ou uma abertura ocular. Já o paciente que vamos calcular com -5, que é aquele grau de sedação mais intenso, o máximo de sedação alcançado, a sedação mais eficaz daquele paciente que não desperta, que ele está totalmente sedado, sem resposta a estímulo verbal ou físico. Você vai chamá-lo, vai ter o contato físico, mas ele não apresenta nenhuma resposta, nem de abertura ocular e nem de movimento.